Você já imaginou descobrir, anos depois, que a pessoa em quem você confiou sua vida, sua família, tem um segredo que pode destruir tudo? Uma mentira tão grande que muda a história de toda a sua vida. No vídeo de hoje, vou te contar uma história de traição, perdão e superação. Algo tão inacreditável que parece mentira, mas é pura realidade. Você não vai conseguir parar de assistir. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e comente de onde está ouvindo nossa história e se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Às vezes a gente se senta num canto e começa a refletir em como o destino brinca com a vida da gente. Hoje, com 74 anos nas costas, olho para trás e vejo que, de fato, Deus escreve certo em linhas tortas. Mas deixa eu te contar do início para você entender tudinho. Era 1968. Eu tinha 17 anos e trabalhava como balconista na venda do seu Rogério. Foi lá que conheci o Tadeu Martins. Ele parou para encher o tanque do caminhão. Um daqueles modelos Mercedes vermelhos que todo mundo achava o máximo na época. Entrou na venda para comprar cigarro Hollywood e uma Coca-Cola, que naquele tempo era coisa chique, viu? Tadeu era um homem vistoso, meu Deus do céu, alto, forte, com aquele bigodão bem aparado e um sorriso que derrubava qualquer uma. Falava manso, tinha um jeito educado, diferente dos rapazes daqui. Ele passava seguido na cidade, jurando que desviava da rota principal só para me ver. Depois descobri que era mesmo verdade. Ele contornava o caminho de propósito para ir na venda. Meu pai, homem da roça, não gostava muito disso não. Motorista de caminhão não para em lugar nenhum, Dolores, ele dizia. Minha mãe também fazia cara feia. Esse homem é bem mais velho que você, minha filha. Mas quando o coração de moça bate forte, ele não ouve alerta de ninguém. Tadeu tinha 28, e eu achava que ele era o homem mais interessante do mundo. O namoro foi rápido, coisa de uns meses. Ele aparecia de surpresa, me trazia uns presentinhos. Certa vez, chegou com um perfume Avon. Imagina só, a gente passeava na pracinha, tomava sorvete de domingo depois da missa, e ele me contava histórias das viagens. Eu ficava encantada, sonhando com aquela vida diferente. Casamos em março de 69, numa cerimônia simples na igreja matriz. Eu usei um vestido de noiva que minha madrinha ajudou a costurar. Ele foi todo alinhado num terno azul escuro. Começamos a vida numa casinha pequena, mas bem ajeitada. Tinha uma sala, 2 quartos, cozinha e um quintal onde eu cultivava verdura. Eu me orgulhava daquela casinha. Nos primeiros tempos, era complicado, pois ele ficava na estrada 15, 20 dias seguidos. Não existia celular como hoje, né? Então combinávamos que ele ligaria às quartas, perto do meio-dia, no telefone do bar do seu Hugo, lá na esquina. Eu ficava esperando, nervosa. Quando tocava, seu Hugo abria a porta e berrava: Dona Dolores, telefone para a senhora. Ainda no primeiro ano de casada, lá pelos anos 70, nasceu nosso Raul. Foi um parto difícil, viu? Mas quando botaram aquele bebê nos meus braços, cheinho, com cabelinho preto, igual ao do pai, esqueci toda a dor. Tadeu ficou todo orgulhoso, começou a pegar fretes mais próximos para poder ver o filho mais vezes. Depois do meu resguardo, ele disse que estava na hora de apresentar o menino para os avós. Numa manhã de sábado, estacionou o caminhão vermelho em frente de casa. Vamos, Dolores, hoje a gente vai para o norte do Paraná, ele anunciou com um sorrisão. A viagem foi longa, mas emocionante. Raul mamava e dormia, e eu ficava admirada com a paisagem pela janela, me sentindo numa aventura. A cabine do caminhão era bem confortável e espaçosa. Depois de muitas horas, chegamos à cidadezinha dos meus sogros. Que lugar mais lindo! Ruas de paralelepípedo, casinhas pintadas de cores vivas. Paramos em frente de uma casa azul com cerca branca. E mal pude acreditar quando vi os pais do Tadeu correndo para fora. Meu filho! Gritou Dona Clarice, a mãe dele, com lágrimas nos olhos. Seu Hélio, o pai, tentava manter a pose de durão, mas estava emocionado igual. Foi uma festa, viu? Dona Clarice não largava o netinho. Chamava de pedacinho do céu. Seu Hélio, meio de longe, com orgulho no olhar. Num instante, a casa se encheu. Os irmãos do Tadeu, João, Mariquinha e Paulo, chegaram com suas famílias. As crianças brincavam pelo quintal, todos nós conversando na varanda. Ah,
E aquele cheirinho de café fresco e bolo de cenoura, uma maravilha. Dona Clarice tinha feito um banquete. Galinha caipira, feijão tropeiro, tutu à mineira, porco no forno e uns doces que eu nem conhecia. Eu não devia comer tanto para não dar cólica no meu bebê, mas foi difícil segurar a vontade, viu? De noite, sentados na varanda, seu Hélio contou umas histórias de infância do Tadeu e a gente deu boas risadas. Fiquei muito contente ali, com aquele pessoal de quem eu ouvia falar, mas não conhecia. O tempo passou e a Ana Paula nasceu em 73. Menina linda, mas chorona que só. O Tadeu estava na estrada quando ela veio ao mundo. Só a conheceu depois de 5 dias. Trouxe uma boneca importada de presente, daquelas que só se via nas lojas de capital. Ele costumava compensar a ausência com presentes. Em 76, fechando o trio, veio o Maurício. Tadeu queria mais um menino, até escolheu o nome. Dizia que precisava de mais um homem em casa quando ele estivesse na estrada. Nessa época, as viagens eram mais longas. Chegava a rodar até o norte do país. Não era nada fácil, viu? Cuidar de 3 filhos quase sempre sozinha não era para qualquer um. Mas Deus me deu o dom da costura. Comecei fazendo reparos, depois uns vestidos para as moças da cidade, uniformes escolares. Tinha minha Singer, que comprei a prazo, e todo mês deixava o dinheiro certinho para pagar. Enquanto eu costurava, o Raul, maiorzinho, vigiava os irmãozinhos. Minha mãe, Dona Beatriz, e meu pai, seu Otávio, bem como meus irmãos, sempre davam um jeito de aparecer. Mesmo morando um pouco longe, eles vinham com frequência. Minha mãe trazia docinhos caseiros para os netos, e eu via ela chegando lá de longe, segurando ramos e chás que colhia pelo caminho. Quando entrava, já ia falando dos remédios naturais que eu devia usar. Meu irmão mais velho, Vicente, era o xodó das crianças, sempre com uma história divertida na ponta da língua. E minha irmã mais nova, Lorena, era a minha confidente, a quem eu contava tudo, alegrias e tristezas. Era um alívio para mim, principalmente quando Tadeu viajava. A cada volta dele, era um desfile de surpresas. Às vezes um radinho novo, ou chocolate para os meninos, ou até roupa da moda para mim. Ele fazia questão de dizer que seus filhos eram os mais arrumados do bairro. Mas é como dizem, presente não compensa a ausência. Nos domingos em que ele estava em casa, era festa certa. Acordava cedo, ia buscar pão fresquinho na padaria e depois levava todo mundo para a missa. Lá, a gente encontrava meus pais e meus irmãos. Depois, era aquele almoço caprichado. Arroz, feijão, maionese, frango assado da padaria com farofa de ovo. Uma delícia. As crianças adoravam quando ele contava as histórias das estradas, dos lugares diferentes que via. A vizinhança me ajudava muito. Dona Marta, que Deus a tenha, era como uma segunda mãe para as minhas crianças quando eu precisava costurar até tarde. Ela dava janta, botava para dormir. Seu Sebastião, da vendinha, me vendia fiado. Anotava tudo para eu quitar quando o Tadeu voltasse. Mas tinha dias amargos, viu? Quando algum menino ficava doente, eu ficava louca, sem saber o que fazer. O telefone era o orelhão na praça, e às vezes passavam dias sem eu conseguir falar com o Tadeu. Numa dessas, Maurício teve pneumonia, ficou internado 3 dias, e o pai só descobriu quando voltou. As crianças foram crescendo. Raul começou a me questionar. Mãe, por que o pai some tanto? Por que nunca está nos nossos aniversários? Eu defendia o Tadeu, dizia que era o trabalho dele que nos dava sustento, mas no fundo, eu sentia um calafrio. Mal sabia que as perguntas do meu primogênito eram só o começo de uma história que ia virar nossa vida de pernas pro ar. Os anos 70 e 80 foram relativamente bons, mesmo com as ausências. A gente conseguiu comprar uma casa maior, com 3 quartos, e uma área onde montei meu ateliê de costura. Tadeu falava que estava ganhando bem nos fretes. Todo mês deixava uma quantia e às vezes trazia extras. Peguei uns fretes especiais, ele explicava. Lembro bem quando chegou com nossa primeira TV em cores, uma Sharp de 20 polegadas em 1980. O pessoal da rua inteirinho apareceu para ver novela lá em casa. As crianças ficaram deslumbradas quando viram o Sítio do Pica-Pau Amarelo colorido. O Maurício, novinho, ficava coladinho na tela, esperando o Visconde. Todo mundo no bairro admirava a nossa família. Dona Dolores tem sorte, diziam. Marido que trabalha e filhos educados, uma casa ajeitada.
Eu passava roupa ouvindo música no rádio, fazia café para as vizinhas que vinham pegar meus moldes e achava que tinha a vida perfeita. Ah, minha neta. O Tadeu era um homem cheio de surpresas. Apesar de sumir muito, sabia me fazer sentir especial quando estava em casa. Nosso casamento tinha altos e baixos, mas a parte íntima era sempre intensa. Lembro direitinho de quando as crianças dormiam, e ele chegava com aquele olhar travesso. Vamos dar uma voltinha, Dolores. A gente saía de mansinho pro quintal, onde o caminhão ficava estacionado, e ali dentro parecia que o mundo desaparecia. Às vezes, só ficávamos abraçados, cochichando sobre o futuro. Às vezes, bem, acho que você imagina. Tadeu não gostava de ficar só no quarto. Dizia que era sem emoção. Olha, minha neta, o Tadeu podia ter 1000 defeitos, mas sabia manter a chama viva. Talvez tenha sido esse fogo que me prendeu por tanto tempo. Não me arrependo. Foram momentos que guardo na memória. Agora, preciso te contar. Algumas coisas me pareciam estranhas. Pequenos sinais que na época eu ignorava. Por exemplo, Tadeu nunca deixava a gente atender o telefone quando ele estava em casa. Ele sempre corria antes. E às vezes, falava bem baixinho, ou desligava dizendo que era engano. Teve uma vez, acho que em 85, achei um recibo de restaurante no bolso da calça dele, de um lugar onde ele jurava não ter ido. Quando questionei, ficou bravo, dizendo que eu estava procurando chifre em cabeça de cavalo. Aprendi que homem não gosta de mulher ciumenta. Raul, já mocinho, ficava desconfiado do pai. Às vezes eu via o olhar dele, meio que analisando o Tadeu, tentando descobrir algo. Já a Ana Paula era a preferida do pai. Conseguia fazê-lo rir mesmo nos dias em que ele estava mais taciturno. Maurício puxou o jeito charmoso do pai. Cativava todo mundo. Em 88, Tadeu começou a chegar com presentes ainda mais caros, perfumes importados e roupas de marca. Dizia que fecharam os fretes até o exterior, pro Paraguai. Eu sentia um pouco de medo, mas ele jurava que era tudo dentro da lei. No Natal de 89, ele sumiu e só ligou para dizer que o caminhão tinha quebrado. Os meninos ficaram arrasados. Raul, já com 19 anos, bateu o telefone na cara dele, irritado. Foi a primeira vez que vi meu filho perder o respeito pelo pai. Naquele Réveillon, sentada na igreja, supliquei a Nossa Senhora um sinal se algo estava errado. Ah, minha neta, diz o ditado que onde há fumaça, há fogo. E era verdade. Raul, agora formado em contabilidade e trabalhando num escritório, começou a desconfiar ainda mais. Ele notava os gastos do pai, as histórias desencontradas das viagens. Certa vez, confrontou o Tadeu no jantar. Pai, como o senhor diz que estava em Cuiabá na segunda-feira, se o tio Zeca viu o senhor em Bauru? Tadeu ficou pálido, depois vermelho de raiva, e desceu a mão na mesa, quase derrubando os pratos. Tá me investigando, moleque? Ana Paula, com 16, chorava quando via pai e filho brigando. Maurício, com 13, só ficava num canto, quieto, querendo desaparecer. A casa ficou pesada. Tadeu começou a ficar menos e menos tempo em casa, dizendo que estava pegando trabalhos extras. Foi quando Raul decidiu seguir o pai numa dessas saídas. Juntou uma grana, pediu uns dias de folga e foi sem me avisar. Voltou depois de uma semana, abatido, sem descobrir nada. O Brasil é gigante, mãe, ele disse, e o pai conhece cada curva. Num sábado à noite, Tadeu tinha acabado de chegar. Estávamos vendo TV quando o telefone tocou. Ele correu para atender, como sempre, mas Raul foi mais rápido. Alguém do outro lado desligou na hora. Tadeu ficou ensandecido. Gritou que o filho estava desrespeitando. Raul rebateu. O que o senhor esconde, pai? Por que tanto segredo? Tadeu quase voou para cima dele. Tive que me meter no meio. Naquela noite, Tadeu saiu dizendo que dormiria no caminhão, que não aguentava mais tantas desconfianças. Ana Paula veio pro meu quarto de madrugada chorando. Mãe, será que o pai tem outra família? Abracei a menina e neguei. Mas no fundo, eu já havia tido esse mesmo pensamento tantas vezes. Sabe aquele medo de mexer em ferida? Pois é, eu preferia acreditar que o Tadeu estava envolvido com um negócio sujo, contrabando, qualquer coisa menos outra família. Só de pensar, meu estômago embrulhava. Naquela noite, orei com fervor para Deus afastar essas ideias de mim, mas ele tinha outros planos. Me diz, minha neta, você já deve ter ouvido o dito que motorista de caminhão não vale nada, que só anda por aí sem raiz. Então pode pensar que eu deveria saber que isso aconteceria, né? Mas, se você estivesse no meu lugar, o que faria?
Iria até o fim investigar ou fingiria que estava tudo certo? É fácil julgar, mas quem tá dentro da situação sabe como é difícil. Foi assim o resto daquele ano. Um clima de tensão. Tadeu passava menos em casa, falando que pegara fretes ainda mais distantes. Raul continuava desconfiado, mas sem provas. Até que chegou aquele dia. Ah, minha neta, aquele dia de 1990, no fim de março, que não sai da minha cabeça. Era uma quarta-feira de manhã. Eu estava no quintal, estendendo roupa, quando ouvi alguém bater palma no portão. Achei que fosse Dona Marta, minha vizinha, pedindo açúcar emprestado. Mas de longe, vi que não era. Pensei em pedintes. Ao chegar no portão, encontrei uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelo tingido de louro, de mãos dadas com duas crianças, um menino de uns e uma menininha de uns. Eles me olhavam com uma angústia que me assustou. "A senhora que é Dona Dolores?" A mulher perguntou, a voz trêmula. Assenti. "Eu sou Brígida, esposa do Tadeu. Minha neta." Senti o chão se abrir. Eu congelei, sem conseguir dizer nada. A menininha choramingava baixinho. Brígida continuou, num fôlego só. "Perdoe aparecer assim, mas eu precisava. O Tadeu sofreu um acidente feio e tá internado em Paranaguá. Ele sempre falou que tinha outra família, mas nem me lembro ao certo como, mas deixei eles entrarem. A curiosidade foi maior que a raiva e a decepção. Sentamos na sala, num silêncio que doía. As crianças, coitadas, pareciam assustadas. O menino era a cara do Tadeu. Não tinha como negar. Brígida me contou tudinho. Ela e Tadeu haviam se conhecido em 75, durante uma das viagens dele ao litoral. Ele mentiu, dizendo que era solteiro. Foi e voltou várias vezes até que ela engravidou. Daí, ele sumiu e retornava só de tempos em tempos, igual fazia aqui. Tinha até uma casinha lá, para eles. Sempre prometia que um dia ia me contar a verdade. Brígida chorava, dizendo que só descobriu sobre mim ao pegar os documentos dele no hospital para resolver as pendências. Minha neta, naquela hora, a Ana Paula e o Maurício estavam na escola, então não viram a cena. Mas quando chegaram, foi um desespero só. 20 anos de casamento, toda uma vida construída em cima de mentiras. E o pior, existiam 2 crianças inocentes, filhos do Tadeu. Pensei até que pudesse haver outra família além daquela, mas eu já não conseguia raciocinar. Brígida e as crianças ali me olhando, e eu só disse: "Olha, eu preciso de um tempo. Vocês precisam sair agora." Brígida ficou atônita, mas entendeu. Me deu um papel com um número de telefone do hospital. Fiquei vendo eles saírem, com as crianças olhando para trás, confusas. Fechei o portão e voltei para a sala, me sentindo perdida. Criei coragem e liguei para o hospital. A moça da recepção confirmou o acidente. Tadeu estava em estado grave. Foi a única coisa que me disseram. Passei o dia todo andando de um canto a outro, sem saber se sentia ódio, medo, pena ou tudo junto. À noite, decidimos ir no dia seguinte até o hospital. Dormi quase nada. No outro dia, de manhã bem cedo, fomos para Paranaguá, sem saber o que fazer nem o que falar. Chegamos lá e meu coração quase saltou pela boca. Na sala de espera, estava Brígida com as 2 crianças. Nos olhamos com uma mistura de ressentimento e vergonha. Eu me sentia enganada. Ela era a amante que sabia da minha existência, enquanto eu desconhecia a dela. O médico nos chamou para conversar. Explicou que Tadeu estava em coma, gravíssimo, cheio de fraturas na perna, nas costelas e um trauma sério na cabeça. Raul, com aquele jeito direto, quis saber: "Doutor, se ele acordar, fica bom?" O médico balançou a cabeça. "Se acordar, talvez tenha sequelas. É impossível afirmar." Fui ver o Tadeu e quase desmaiei. O rosto dele estava irreconhecível, inchado, cheio de tubos. O médico falou que, além do coma, ele teve uma série de hemorragias internas. Senti raiva, muita raiva, mas também pena. Queria sacudi-lo, cobrar explicações, mas ali ele estava mais morto que vivo. Raul segurava minha mão, enquanto eu chorava e rezava, pedindo a Deus uma chance de ele acordar para me explicar tudo. Era estranho, mas eu queria que ele vivesse para olhar nos olhos dele e dizer o quanto eu o odiava naquele instante. Brígida ficou no corredor. Eu não quis que ela entrasse no quarto. Ela não tem direito, pensei, mas as crianças dela ficaram lá fora, junto com Ana Paula e Maurício. Minha neta, a vida nos traz reviravoltas inimagináveis. Eu achava que a traição era o pior.
mas estava só começando. Eu estava ao lado da cama do Tadeu. Raul tinha ido buscar café, quando entraram 2 homens de terno. Pensei que fossem assistentes sociais, mas um deles, mostrando um distintivo, falou: "Dona Dolores, somos da Polícia Federal." Senti a espinha congelar. "Polícia Federal? O que vocês querem comigo?" "Senhora, lamentamos, mas seu marido, Tadeu Martins, está foragido da justiça há 4 meses. Minha neta, o mundo desabou outra vez. Tadeu, foragido? Como assim?" Eles contaram que Tadeu não era apenas um caminhoneiro. Ele fazia parte de um esquema de contrabando nacional, transportando eletrônicos, drogas, até armas. Isso vinha desde os anos 70. O dinheiro fácil permitia a ele sustentar 2 famílias sem levantar suspeitas. Eu mal conseguia dizer nada. "Mas como?" murmurei, a cabeça girando. O policial mais velho, Augusto, se sentou ao meu lado, dizendo que tinham provas de que eu não sabia de nada, então eu não seria incriminada. Naquele momento, Raul voltou. Expliquei em poucas palavras o que estava acontecendo. A expressão do meu filho misturava raiva, choque e tristeza. Foi um pesadelo interminável. Tadeu seguiu em coma por quase 1 mês, exatos 27 dias. O médico pedia que a gente conversasse com ele, pois poderia ouvir. Eu falava, mas sem doçura nenhuma, dizendo tudo o que estava entalado. Com 27 dias, ele saiu do coma, mas despertou confuso e debilitado. Tinha sofrido um derrame. O lado esquerdo do corpo ficou paralisado, a fala comprometida, e muitas lembranças sumiram. Às vezes nos reconhecia, às vezes não. Depois de mais 2 meses internado e 2 cirurgias, teve alta, mas em cadeira de rodas, sem condições de se locomover. A polícia mantinha vigilância, mas naquele estado, fugir era impossível. Quando recebemos a notícia de que ele precisava de cuidados 24 horas, entrei em pânico. Não queria aquele homem em casa de jeito nenhum, mas meus filhos imploraram. "Ele errou, mãe, mas agora precisa de nós." Vi nos olhos deles uma compaixão que me desmontou. Afinal, Tadeu era o pai deles. Ana Paula, dividida, acabou concordando. E até Maurício, que dizia que o pai estava pagando pelo que fez, cedeu. Não tive escolha. Cedi também, com o peito amargo. Os médicos falaram que precisaríamos de infraestrutura. Enfermeiro, fisioterapia, fono, remédios caríssimos. Raul, muito prático, entrou com a papelada para a aposentadoria por invalidez do pai. Demorou quase 1 ano, cheio de laudos e perícias, mas a gente conseguiu. Na volta para casa, a cidade inteira já sabia que Tadeu era foragido. Viramos assunto. Todo mundo olhava de lado, sem saber se sentia pena ou curiosidade. Mas o pior foi ter que falar com Brígida e os filhos dela. Naquele primeiro dia, no hospital, a polícia me perguntou se eu queria que eles dessem a notícia, ou se eu mesma contaria. Eu era a esposa oficial, de papel passado. Então fui eu que contei para Brígida, com Raul me acompanhando numa lanchonete no litoral. Ela chorou sem parar. O filho mais velho, Breno, fechou os punhos, e a pequena Clarissa perguntou algo que me despedaçou. "Tia Dolores, então papai é malvado?" Como explicar para uma criança que as pessoas não são só boas ou ruins, que somos cheios de contradições? Voltando para casa, pensei em cada momento com Tadeu. Nossas aventuras de caminhão, as noites apaixonadas, os presentes. Tudo tinha gosto de mentira agora. Finalmente, veio a aposentadoria, e com ela, pudemos contratar uma enfermeira, Fátima, uma santa. Ana Paula fez até curso de cuidadora para ajudar a cuidar do pai. Nos primeiros tempos, ela chorava muito ao dar banho nele, mas ficou mais forte com o tempo. Os anos passaram. Raul se casou com a Diana, filha do seu Sebastião da Venda, e foram morar 2 ruas abaixo. Maurício se juntou a Marina, que vivia ali na esquina. Depois, Ana Paula se casou com o Miguel, um professor que conheceu por aqui. Mesmo casados, os 3 vinham quase todo dia. Raul, sempre sério, conversava com o pai, mesmo que Tadeu não entendesse. Maurício, mais quieto, cuidava da casa, fazia reparos. Ana Paula barbeava o pai, trocava as fraldas, cozinhava papinha, tudo com dedicação. E eu? Bem, eu olhava aquele homem e sentia um misto de pena e revolta. O tempo ia passando. Tadeu continuava naquele estado, praticamente um vegetal, preso à cama hospitalar. Às vezes, esboçava um sorriso ou falava uma palavra, mas eram lampejos raros. Os filhos da Brígida, Breno e Clarissa, vinham visitá-lo algumas vezes. No começo, eu sentia um aperto no peito, pois eles eram a prova viva da traição.
mas fui entendendo que não tinham culpa de nada. Breno era idêntico ao pai. Clarissa puxou mais pra mãe, vinha menos, mas trazia florzinha pro pai. Uma cena que me embrulhava o estômago, pois parecia que já estavam se despedindo. A Brígida, por outro lado, sumiu. Casou-se de novo, tocou a vida. Só os filhos dela continuavam aparecendo. Confesso que tive ódio dela no início, mas depois vi que ela também foi enganada. Tadeu prometeu mundos e fundos a ela, como fez comigo. Foram 17 anos, minha neta. 17 anos cuidando de um homem que um dia amei, depois odiei e, por fim, perdoei. Sim, me resignei no final. Às vezes me perguntava se a vida teria sido melhor se eu o tivesse largado num asilo. Talvez eu tivesse casado novamente, viajado, conhecido lugar novo. Minha comadre Sandra vivia me chamando pro baile da terceira idade. Dolores, vai viver, mas eu não ia, porque tinha que cuidar do Tadeu. Nos dias ruins, eu olhava para ele na cama e pensava, por que ainda estou aqui? Por que não fui embora igual a Brígida? Mas então, via meus filhos cuidando do pai com tanto amor e percebia que aquilo nos uniu ainda mais. Aprendemos sobre perdão, sobre como acolher alguém que falhou conosco. Os anos seguiram e os netos foram chegando. Raul me deu a primeira netinha, a Lúcia, e depois o Arthur. Ana Paula trouxe mais 3, o Luiz, a Clara e a Regina, que chegou 1 ano depois da irmã. Maurício teve apenas uma menininha, a Gisela. Aqueles pequenos alegravam a casa, corriam ao redor da cama do avô sem notar o estado dele. Para eles, vovô Tadeu era apenas alguém especial, que precisava de cuidados. Amavam ele mesmo assim. O Tadeu parecia reagir um pouco quando os netos riam e falavam com ele, como se sentisse a energia dessas crianças. Às vezes eu flagrava uma lágrima no canto do olho dele, ou o canto da boca esboçando um sorriso. Faz uns 19 anos que ele partiu. Naquela manhã, acordei com o coração pesado. Fui até o quarto como sempre, e o encontrei imóvel, sem respiração. Tinha 65 anos. Fiquei paralisada na porta. Depois as lágrimas vieram. Chorei tudo que não tinha chorado. Uma mistura de tristeza, alívio e vazio. Naquele dia, Lúcia estava dormindo comigo. Ela chegou correndo e choramos abraçadas. No velório, foi difícil, mas também um momento de reconciliação. Me apareceu até o seu Rogério, o dono da venda onde trabalhei quando menina, que apresentou o Tadeu para mim. Ele se aproximou, me chamou num canto. Dona Dolores, preciso contar uma coisa. Eu tremi. Ele disse que sabia há muitos anos da segunda família do Tadeu, porque Tadeu aparecia lá, tomava um café e desabafava. Ele sempre disse que amava as duas, que nunca houve outras além de vocês. Seu Rogério me falou. Não sei se era verdade, mas fiquei pasma. Tadeu, pelo visto, desabafava com ele como se fosse um confessor. Minha neta, se você concorda com a ideia de que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos suportar, deixe um comentário dizendo isso, porque uma palavra de força pode salvar alguém em apuros. No velório, revi cada momento da nossa trajetória. Os instantes bons, os ruins, as mentiras, o perdão. Vi a dor nos olhos dos meus filhos, mas também vi reconhecimento por a gente ter ficado ao lado do Tadeu até o último suspiro, mesmo depois de tudo. Hoje, olhando para trás, entendo que a vida é cheia de reviravoltas. A gente nunca sabe o que o destino nos reserva. Aquela situação terrível me ensinou sobre força, amor incondicional e, por que não dizer, sobre como deixar algo bom para os que ficam. A vida não foi do jeito que planejei, mas foi o que vivi, com altos e baixos, e no fim das contas, encontrei paz. Tenho meus filhos, meus netos e até bisnetos, pois a Lúcia me deu 2 bisnetinhas. A família segue unida, apesar de tudo. E no fim é isso que conta.